Você está aí em ritmo de férias, pensando já no seu retorno aos treinamentos. Nesse vídeo eu vou lhe explicar como você deve fazer esse retorno, se você manteve aí uma certa atividade, quais são os melhores treinos para religar o seu corpo, para religar o seu sistema e fazer essa transição de volta a um programa de treino o mais suave e o mais eficiente possível. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou qualquer das modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, se você já fez as principais provas aí do seu calendário nesse ano, já está em ritmo de férias, se você seguiu aí os conselhos ou não do vídeo anterior de que eu coloquei de como manter a sua forma física durante as férias, mas existe um período de transição em que você volta ali do seu período de férias até o seu primeiro bloco de treinamento. Então nesse vídeo eu vou lhe dar 3 treinos, um de cada modalidade, e o que você deve focar nesses treinos para que você faça essa transição o mais eficiente e o mais suave possível. Foi um vídeo antigo que eu estou reciclando, teve pouca view, então eu acredito que vai ser muito útil aí postar ele de novo aqui para os assinantes do canal. Como que você deve voltar a treinar após um período parado? A primeira regra, é claro que sim, vai depender o quão parado você ficou, se você ficou ali 2, 3 semanas sem fazer absolutamente nada, ou seja, ou até mais, ou então se você ali fez um pouquinho de atividade física, um pouquinho de treino específico para sua modalidade, no caso aqui a gente fala muito do triatlo, mas muita gente aí da corrida, da natação assiste os vídeos. Mas uma regra geral é que vai demorar pelo menos a mesma quantidade de tempo que você ficou parado para chegar onde que você estava. Então, se você tirou aí 2, 3 semanas de férias, pode ter certeza que as primeiras 2, 3 semanas você vai se sentir fora de forma, e então após esse período você já vai se sentir que você tá mais ou menos ali aonde que você parou. Eu vou dar também alguns exemplos práticos de cada modalidade, um treino de natação, um treino de ciclismo, um treino de corrida, para esclarecer, para que você visualize um pouco esses pontos aqui que eu vou discutir. Então vamos lá, volta aos treinos. No geral, você quer aumentar a frequência de treinos, então você quer fazer múltiplos treinos, porém você quer diminuir o volume e a intensidade. Então eu já discuti em alguns vídeos aqui os benefícios de quebrar um treino em vários. Então você pode aumentar a frequência do seu treino ou fazendo mais de um treino por dia, ou então fazendo, eu coloquei T aqui para marcar uma transição. Lembrando aqui que isso aqui não precisa ser muito volume, então 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de cada modalidade já é o suficiente. Então sim, em uma rotina normal, você ali treina mais ou menos 1 hora e pouquinho, seria mais interessante você fazer ali 20 ou 30 minutos da modalidade A, seguido de 20 a 30 minutos da modalidade B, o que com o tempo de troca vai dar mais ou menos o mesmo tempo. Então, você também quer diminuir o volume e a intensidade, para que somente com esse movimento aqui, aos poucos você vai entrar em forma. Se por acaso você fizer 2 treinos em um mesmo dia, tenha certeza que um vai ser sempre bem devagarzinho, bem levinho, e o outro treino você pode fazer um pouco mais de estrutura, que eu vou passar no próximo bloco aqui como que você deve estruturar os treinos. O que você quer fazer também? Trabalhar múltiplos sistemas em cada treino e ao mesmo tempo diminuir, evitar o desgaste total em um treino só. Então o que é isso? O que a gente recomenda na maioria dos treinos, não em todos, vai depender do tipo da planilha e do tipo do atleta, é que você trabalhe um sistema de energia por treino. Então hoje é seu dia de velocidade na natação, hoje é seu dia de tolerância na corrida, e a série principal vai trabalhar ali 30, 40 minutos daquele tipo de sistema energia, daquele tipo de sistema. Talvez você vai ter um pouquinho, uma série de braço na natação, ou então alguma outra coisinha, uma série de força depois da série principal de ciclismo, mas de uma maneira geral, numa planilha tradicional, num treino tradicional, você gasta a maioria do seu tempo da série principal em um somente sistema, para que você consiga desenvolver aquele sistema. Porém, como você está fora de forma, você não quer fazer isso porque você não tem a sua forma física
física não vai te permitir completar aquele treino em uma boa qualidade, uma boa técnica. Então é mais interessante você fazer um pouquinho de trabalho de velocidade, você fazer um pouquinho de trabalho de força, um pouquinho de endurance, ali acordar cada sistema em um treino só, passar 10, 15 minutos por sistema, ao invés de tentar trabalhar um de uma vez só. O terceiro ponto, paciência. E o oposto aqui seria a fadiga antes da intensidade. Então o que eu quis falar com esse de paciência? No caso aqui, a gente está em um período de ano novo, ou então sempre que o pessoal volta a treinar, depois de ficar um tempo parado, ele está motivado porque você teve o descanso físico, você teve o descanso mental, pelo menos dos treinos. Então você tá lá, não, em 2019, que é a data desse vídeo aqui, eu quero entrar em forma, eu quero melhorar minha performance. Essa combinação de motivação alta com o descanso físico também é uma coisa muito perigosa, porque você vai voltar a treinar muito forte, muito empolgado, vai treinar forte demais e depois ali de alguns dias, alguns treinos, você vai sentir muita fadiga e vai perder a sua consistência no treino e aí você já vai ficar desanimado, vai demorar para recuperar e aquilo ali já vira uma bola de neve de estímulos negativos. Então tenha paciência e espere você ficar um pouco fadigado antes de você incorporar mais intensidade no seu treino. É uma forma, é um seguro que a gente fala aqui, usando a terminologia do método, né, que é o nosso método de treinamento na Iron Guides. Então espere ali, passe uma semana, passe 10 dias, a hora que você já entrar em uma rotina, já começar a sentir um pouco de fadiga, aí então quando é uma hora boa para você começar a apertar um pouquinho nos treinos. E por final, foco sempre na técnica. Então principalmente a gente vai ver, principalmente na natação, porque se você ficou muito tempo sem nadar, é muito complicado ali sentir a água de novo. Então quebre bastante o seu treino, as repetições, para sempre manter uma boa técnica. Ou seja, basicamente você treina bastante frequência, focando na técnica, fazendo vários tipos de sistemas por treino ou então por semana, e seja paciente. Vamos então passar aí para cada modalidade um exemplo de treino para que você tenha alguma coisa aí para fazer nessa próxima semana se você ficou um tempo parado. Passando aí a um exemplo prático de treino por modalidade, vamos começar com a natação. Então eu sugiro sempre aí começar com 10 minutos de educativo para sentir um pouco melhor a água antes de começar com a parte mais física do treino. Então a gente aqui no canal já fez vários aí exemplos de educativo para natação. Depois então aqui entre 8 a 16 repetições de 50 metros, bem leve com 20 segundos de intervalo. Aqui vai depender do seu nível, atletas mais iniciantes 8 repetições, atletas ali intermediário ou avançado pode fazer até mais ou menos 16. Depois 4 a 8 repetições de 100 metros, um esforço moderado com a pull boia, também com 20 segundos de intervalo. Então aqui, como você vai estar com a pull boia, você pode já nadar uma distância um pouco maior, né, que seria 100 metros em relação aos 50. Já aos 50, por você estar fora de forma, por você estar voltando a treinar, então a gente quer manter a repetição sempre bem curtinha. E nesse caso aqui, nos 100 metros, você já vai ali trabalhar num combatimento na frequência cardíaca um pouquinho maior, mas mesmo assim, isso aqui para a maioria dos atletas não vai dar nem 20 minutos. E termine aí com uma série de velocidade, então 2 a 4 séries de 2 tiros de 25 no máximo, com 20 segundos, sempre aí 20 segundos de intervalo para facilitar as coisas. 2 de 25 metros no máximo, seguidos de 150 metros, bem leve, bem fácil aí para soltar. Use o palmar e a pull boia para essa parte aqui. Então aqui foi e você termine também com 10 minutos de educativo para sentir a água também. Depois que sempre você usa o palmar e a pull boia, é interessante você nadar um pouquinho sem material para voltar a sentir a água. Então esse é um exemplo aí bem prático, vai demorar aí de 1.2 km até 2.4 mais 20 minutos de educativo, então aí dá menos que uma hora de treino, e é um treino que você vai recrutar um pouquinho ali de cada coisa. Não é muito longo, não é muito desgastante, porque você só faz um pouquinho de cada tipo de sistema, mas você vai sair da piscina ali, trabalhar um pouquinho de velocidade, trabalhar um pouquinho com os batimentos mais altos, fez um volume legal, mas sem exagero, fez um pouquinho de educativo. Então esse tipo de treino é uma coisa legal. Parece ser bem confuso aí pela quantidade de sistema de detalhes que a gente trabalha em um treino, mas você faz ele aí algumas vezes nessa volta aos treinos, você vai sentir bem melhor dentro da água. Passando pro treino de ciclismo, então, comece com 15 minutos de aquecimento progressivo. Eu tô considerando que isso aqui, o treinamento vai ser indoor, claro, vai ser na academia, vai ser no seu rolo de treinamento. Quem treinar aí na rua durante a semana pode também tentar fazer isso, mas pode ser que você precise de estruturar um pouquinho diferente. Então vamos lá, 15 minutos aquecimento progressivo. A série pirâmide, o que é a série pirâmide? As repetições ficam mais longas, você sobe ali a pirâmide, depois você faz ela curta de novo. Então você começa 1 minuto fácil, seguido de 1 minuto forte, 2 minutos fácil, 2 minutos forte, 3 minutos fácil, 3 minutos forte, e depois você cai novamente, 2 minutos fácil, 2 forte, 1 fácil, 1 forte. Se você for um atleta mais experiente, que já consegue
consegue fazer mais tempo de intensidade, você pode fazer o topo da pirâmide aí, talvez 5 minutos, faça 5 minutos forte. Você termina isso aqui, mais uma vez voltando lá ao termo geral, você quer trabalhar um pouquinho de cada sistema, então a gente fez aqui um trabalho com uma frequência cardíaca maior, depois disso você quer fazer um pouquinho de trabalho de força, então de 10 a 15 minutos, Big Gear, terminologia a gente usa em inglês, e um esforço moderado. Você pode inclusive quebrar, se você for um atleta bastante iniciante, esse trabalho, talvez fazer aí 4 minutos moderados, seguidos de 1 minuto bem levinho para você recuperar. Então você vai também recrutar ali seu sistema de força e termine com alguns sprints de 30 segundos, no máximo, maior intensidade possível, seguido de 1 minuto e 30 aí de descanso, pedalando, girando bem levinho. Faça aí de 4 a 8 repetições disso, vai depender mais uma vez do seu nível, e alterne os sprints, um sprint em cadência de prova, o outro sprint em Big Gear, para você recrutar ali de uma maneira bem forte a sua força. Então você termina isso, pode dar uma soltadinha. Então esse treino aí vai demorar mais ou menos de 1 hora para a maioria dos atletas, só se você quiser fazer mais. Então mais uma vez é um exemplo prático, 1 horinha, trabalhando vários tipos de energia. Você vai terminar esse treino ali se sentindo que você tá muito melhor que você começou, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não vai te desgastar demais, porque você não passou a série principal, os 30, 40 minutos trabalhando somente em um tipo de sistema. Vamos passar pro treino de corrida. Treino de corrida, você vai notar aqui que eu não coloquei uma série, ao contrário do treino de natação e de ciclismo. A corrida é um pouco diferente, porque a corrida você não pode e você não deve se desgastar demais pela questão da sua técnica e pela questão que você tem uma maior chance de lesão. Então a corrida você sempre tem que ter um pouco mais de cuidado e sempre aí, no caso, treine de menos ao invés de treinar demais corrida, se você quer ter uma longevidade no esporte. Então eu coloquei 2 diretrizes aqui que vão te dar uma ideia de como voltar a correr depois de um tempo parado. A primeira, incorpore subidas e descidas nos seus treinos de volta. Você pode inclusive fazer aí na academia usando a subida da esteira, a descida não todas tem, mas a ideia aqui é que na subida vai ser quando você vai deixar os seus batimentos subir um pouquinho também, pela questão que você sobe ali, o batimento dá aquele pico, isso te coloca em forma, mas nada por muito tempo. E na descida, tente trabalhar a sua frequência de passada. Eu já fiz um vídeo sobre os benefícios de descida, eu vou colocar inclusive aqui no link aqui embaixo desse vídeo. Então aí faça umas subidas, umas descidas, trabalhe uma boa frequência de passadas nas descidas, deixe o seu batimento subir um pouquinho nas subidas. E o outro ponto principal aqui, principalmente para os atletas iniciantes e intermediários, é incorporar 1 minuto de caminhada a cada 9 minutos de corrida. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui também, que a gente chama do protocolo Run Wall, protocolo de corrida e de caminhada. Eu também vou colocar aqui se você quiser aprender um pouquinho mais sobre os benefícios desse protocolo. Então é bem interessante na volta dos seus treinos você aplicar isso, porque quando você faz isso, você sempre vai correr ali com uma frequência cardíaca no geral um pouquinho mais baixa, sempre com uma melhor técnica, e a sua carga aeróbica não vai mudar tanto. Então você vai entrar em forma, porém com menor risco de lesão e com menor risco de se desgastar demais. E o volume total aí vai depender muito do seu nível, muito de como você vai estruturar esse treino. Eu já falei, você pode fazer uma natação, uma bike antes, então se for o caso aí só faça uma corridinha ali de talvez 20 minutos, se você também for um atleta mais iniciante, ou então se você já tiver um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de forma, você pode fazer aí talvez até uns 50 minutos, mas evite fazer muito mais do que isso para evitar o problema da lesão e se desgastar demais também. Então pessoal, espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se for o caso, por favor, dê uma curtida, não deixe de fazer o download do nosso livro gratuito Segredos do Triatlon para aprender um pouquinho mais sobre o método, que é a nossa metodologia de treinamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição, assim como também o link dos demais vídeos que eu fiz referência aqui no vídeo. Não deixe de assinar o nosso canal, eu tento soltar um vídeo aqui toda quarta-feira na hora do almoço. Qualquer comentário sobre esse vídeo é só deixar aqui embaixo também, e até a próxima. Bons treinos!